E aí, galera, como é que vocês estão? Olha, tô ótimo e é sempre bom encontrar com vocês. Graças a Deus que eu tô ótimo e espero que a maioria de vocês esteja excelente. Sei que nem todos, sei que alguns têm problemas. A gente conversa por aqui um pouco sobre isso, porque o quanto eu converso com as pessoas, né, que tem alguns problemas, algumas dificuldades. A gente conversa com as pessoas entendendo que é assim que a vida é e que você sempre pode buscar orientação na palavra de Deus para entender que são percalços pelos quais a gente vai passar. Parece que a gente foi condicionado a ter um mundo assim só de coisas boas, sem dificuldades, sem problemas, mas não é isso que é ensinado. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem pecou, o erro, o problema, a situação difícil, tudo isso acontece no mundo. Acho que antes Adão e Eva lá no paraíso não tinham isso, mas depois do pecado tudo isso passou a existir e a gente precisa encontrar as saídas do dia a dia para a nossa vida. E com certeza eu sei que há um Deus Criador que pode te alertar para o melhor, que pode te entregar o melhor e que está pronto para ouvir as suas petições. Basta pedir a Ele e você certamente será atendido. Às vezes não é exatamente aquilo que você quer, mas tenha certeza, é exatamente aquilo que você precisa. Eu peço a Deus que abençoe, proteja e oriente cada um de vocês sem nenhuma exceção. Vamos falar do Ceará, que é o nosso assunto, né? O Ceará Sporting Clube, que nesse final de semana vai jogar pelo Campeonato Cearense e vai jogar uma partida importante. É o primeiro jogo das semifinais do estadual, começa a decidir contra o Maracanã uma das vagas para o estadual. Como é que deve ser o time e quem seria o substituto do Pedro Henrique? Assuntos para a gente conversar aqui. Será já tem um adversário definido na Copa do Brasil? Será o Confiança? O Confiança não deu nem chances ao Parnaíba, né? Mandou logo 5-0 em cima da equipe piauiense e conseguiu já 4-0 no primeiro tempo, então se classificou sem maiores problemas e teve resultado nesse meio de semana último pela Copa do Nordeste. Esses resultados acabaram tirando o Ceará do G4 da Copa do Nordeste. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas lembrando que o Ceará tem um jogo a menos na Copa do Nordeste, então a briga por classificação está no caminho do Ceará. Então são assuntos para a gente conversar hoje aqui e eu gostaria de contar com todos vocês até o final do vídeo para que vocês também passem os seus comentários, as suas avaliações e os seus pontos de vista. Além disso, é hora de você deixar o like, né? Tá na hora de chegar junto para ajudar o canal. Então, deixe o seu like, ele é bem importante e se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá na hora de você ir lá, página principal e quem sabe fazer sua inscrição. Já pensou nisso? Não é uma boa? Inscreva-se no canal, porque você ativando as notificações, logo depois da sua inscrição, vem lá um sininho, você clica no sininho, quando tiver vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser informado do vídeo. E aqui no canal a gente busca trazer para vocês informação. Vocês já perceberam, tem muita opinião, sim, tem o nosso ponto de vista. Eu às vezes relato o ponto de vista de vocês, conversando sobre o que eu acho, o que vocês estão achando, mas sobretudo eu trago também o ponto de vista do canal informativo, né? Trazendo também as informações da equipe do Ceará, que é o que a gente vai fazer muito hoje. Vamos lá, o Ceará tem na Copa do Brasil já o seu adversário definido. Será o Confiança de Sergipe, né? Você deve estar pensando aí, Confiança, Danilo? Eu acho que eu conheço esse time. Há bem pouco tempo no PV, o Ceará pela Copa do Nordeste empatou com Confiança em 1-1, pois é esse time que será o adversário do Ceará na Copa do Brasil. O Ceará, por exemplo, repetir o 1-1 vai ter que definir nos pênaltis a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Então é importante, eu acho que hoje o Ceará já é um time melhor do que aquele, já é um time mais entrosado do que aquele, já é um time que conhece também mais o Confiança do que aquele, então tem boas chances, boas perspectivas de conseguir um resultado melhor do que aquele, mas o resultado foi esse, Confiança adversário do Ceará. Eu falava, né, durante a semana que Confiança e Parnaíba jogariam, né, na busca de uma vaga na segunda fase e uma vaga que era exatamente
para a partida contra o Ceará. E essa vaga acabou sendo do Confiança por 5-0. Eu tive a oportunidade de assistir partes do jogo, né? Primeiro tempo, já 4-0 da equipe do Confiança no Parnaíba. E aí o segundo tempo foi só protocolar. O Confiança ainda fez um gol. O Parnaíba é um time com muitas carências técnicas, defensivas e ofensivas, realmente não jogou bem. O Confiança já se esperava isso, né? É o adversário do Ceará nessa próxima fase da Copa do Brasil. Quando é que essa partida deve acontecer? O jogo não está marcado ainda pela CBF, quer dizer, até eu gravar esse vídeo, o jogo não está marcado pela CBF, e vai ser provavelmente na quarta-feira, 12 de março, ou na quinta-feira, 13 de março. Por quê? Porque na próxima semana, só é em meio de semana a Copa do Brasil por enquanto, na próxima semana, no meio de semana, o Ceará joga pela Copa do Nordeste, enfrentando o América de Natal no dia 6, na quinta-feira. Então, a partida vai acontecer certamente no outro meio de semana, não será na terça, porque o domingo o Ceará enfrenta o Maracanã, o segundo jogo das semifinais no dia 9, então o jogo tem que acontecer, o jogo precisa acontecer ou na quarta-feira ou na quinta-feira. Não vai ser em outro momento. Vai ser na quarta, que é 12, ou na quinta, que é 13. Porque não é na terça, porque como enfrenta o Maracanã no dia 9, o Ceará, terça-feira, 2 dias depois, não. 66 horas é a diferença para uma partida. Então, teremos o jogo na quarta, 12, ou na quinta, 13. Ceará e Confiança. O Ceará como mandante deste jogo, pelo que estamos vendo em relação ao Castelão, tem que esperar para ver quais são os jogos que o Castelão vai aceitar, mas provavelmente um jogo para o Castelão, se não for o Presidente Vargas. E o time que avançar, que passar para a terceira fase da Copa do Brasil, R$2.315.000, R$315.250. R$2.315.250 é a cota por passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, além da pontuação no ranking, além de chegar mais à frente, a questão desportiva mesmo, de chegar a uma terceira fase de Copa do Brasil, ainda tem essa cota bem interessante de R$2.315.250. Então, Copa do Brasil, adversário do Ceará, será mesmo a equipe do Confiança. E Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, o Ceará saiu do G4 no último meio de semana. É que a Juazeirense ultrapassou o Ceará, venceu no Maranhão o Sampaio Corrêa por 1-0 e o CSA assumiu a liderança do Grupo B, venceu o Náutico por 4-1. O CSA já estava à frente do Ceará, com essa vitória passou também o Bahia, só que Bahia e Ceará não jogaram nesse grupo, nessa rodada. O Bahia estava jogando pela Libertadores, por isso não pôde enfrentar o Ceará. Tudo bem, o Ceará não jogou nessa rodada e você pode dizer é por isso que ele está fora do G4. Mas eu chamo a atenção porque a gente conversou com o empate diante do Confiança. Era muito importante a vitória. O Ceará vacilou ali, perdeu 2 pontos em casa, por isso está nessa condição. Porque se o Ceará vence, o Ceará estaria com 6 pontos, estaria ainda no G4 dessa Série B, provavelmente na terceira posição. Então foi muito ruim aquele empate diante do Confiança. Em todo caso, o Ceará está aí, como você vê, na 5ª colocação. O CSA lidera com 9 pontos. O Bahia é o segundo com 7. O América de Natal é o terceiro com 7. A Juazeirense está em quarto, 5 pontos. O Ceará é o quinto com 4 pontos. O Confiança é o sexto com 4 pontos. O Náutico é o sétimo também com 4 pontos. E o oitavo, Sampaio Corrêa, com apenas 1 ponto. Os empatados, Bahia e América de Natal. E lá embaixo, Ceará, Confiança, Náutico. Quem está à frente já está pelos critérios de desempate estabelecidos para a competição. Você pode perceber que o Ceará só tem 3 jogos, o Bahia também só tem 3 jogos, os outros times já têm 4 jogos. Não dá para o Ceará pensar, eu só estou fora do G4 porque não joguei na rodada, porque o jogo é contra o Bahia em Salvador. Dá para você garantir que vai vencer o jogo? É garantia de que vai vencer o jogo? Não é garantia. Inclusive o Bahia, com o elenco que tem hoje, com um time de Libertadores, é favorito contra o Ceará. Então o Ceará vacilou muito ao ser
surpreendido pelo Confiança, tomar o gol, ter que empatar o jogo e ganhar apenas 1 ponto nessa partida. Acho que foi bem negativo. O Ceará precisa vencer os seus jogos em casa. O Ceará precisa, por exemplo, na próxima partida, que é contra o América de Natal, na próxima quinta-feira, fazer valer o mando de campo. Quinta-feira, dia 6, o Ceará enfrenta o América de Natal. O jogo está marcado para as 7 da noite, por enquanto está marcado para o Castelão, 7 da noite. O Ceará precisa vencer a equipe do América de Natal, vencer, marcar os 3 pontos e buscar a sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. O Ceará marca esses 3 pontos, ele sai de 4 para 7, fica com um jogo a menos ainda, mas fica ali numa posição de G4, claro, vão haver os outros jogos, mas acredito que ele ficará numa posição de G4. Então, a Copa do Nordeste tem essa importância e eu espero que o Ceará utilize-a, né? Que o Ceará vença seus jogos em casa. Desperdiçou, perdeu 2 pontos contra o Confiança e isso está fazendo com que a equipe, nesse momento da Copa do Nordeste, esteja fora do G4 da competição. Lembra que alguns vídeos atrás a gente conversou sobre um assunto que era janelas de transferências, né? Eu trouxe algumas informações, muitos de vocês nos comentários falaram, olha cara, que legal falar dessas janelas, porque se fala muito, mas de forma pontual. Eu expliquei aqui cada situação, cada janela de transferências que o Ceará tem na temporada, e hoje eu quero falar sobre as inscrições para os campeonatos, que às vezes batem com as janelas de transferências e às vezes não, porque a inscrição para o campeonato às vezes é diferente. E vou explicar para vocês sobre a inscrição para o campeonato cearense. Inscrição para o campeonato cearense termina nesta sexta-feira, dia 28, quer dizer, termina junto com a primeira janela de transferências nacionais da temporada. Aí você pode me dizer, sim, tá certo, então termina junto com a janela, então só dava para contratar ali mesmo, então termina aí. Para o estadual, sim. Contudo, não tem a janela dos estaduais lá no dia 10? Exatamente para que essa janela de estaduais não interaja jogador de estadual saindo para o outro estadual, o cearense fecha suas inscrições dia 28 e a janela dos estaduais ela se abre só no dia 10 de março. Então, antes das finais do campeonato cearense, que vão ser disputadas provavelmente nos dias 15 e 22, os 2 sábados, 15 e 22, Ceará e Fortaleza já vão poder contratar, né? Porque 10 de março a 11 de abril, e Maracanã e Ferroviário, né, que também são postulantes a uma vaga, também já vão poder contratar de novo, porque tem a janela dos estaduais. Mas eles não vão poder colocar esses atletas se chegarem à final do Campeonato Cearense. Eles não vão poder colocar esses atletas, porque a inscrição para o Campeonato Cearense fecha no dia 28. Dia 10 de março abre a janela de transferências. O cara pode vir jogar no Ceará, o cara pode jogar no Fortaleza, o cara pode ir jogar no Maracanã, o cara pode ir jogar no Ferroviário, mas ele vai poder disputar outras competições que não o Campeonato Cearense. Então a janela se abre para transferências, mas a inscrição no estadual já foi encerrada. Deu para entender? Então tá aí o que diz o artigo do Campeonato Cearense, do regulamento do Campeonato Cearense, o artigo 10, em relação à inscrição de atletas, a inscrição de jogadores que vão para essa fase, né, semifinal, final, essas inscrições até o dia 28 de fevereiro. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 28, a gente está gravando antes. Se você está vendo esse vídeo depois que terminou, 7 horas da noite do dia 28, então já não pode mais inscrever nenhum dos 4 clubes que estão nas semifinais, jogadores depois do dia 28, para atuar no Campeonato Cearense de Futebol. Eles podem até ser contratados, deverão ser contratados para quem continua, para quem tem outras competições na temporada, mas não vão poder jogar durante o estadual.
Ceará apresentou finalmente o zagueiro Marcos Vitor. Eu digo finalmente porque ele já chegou há mais de 2 semanas. No dia 14, né, ele foi regularizado, entrou no BID, mas o Marcos Vitor tem uma questão, ele jogou pouco nesses últimos anos quando deixou o Ceará. Essa temporada, por exemplo, ele estava no Bahia, não jogou nenhuma partida. O Marcos Vitor, depois de sair do Ceará, jogou 5 partidas pelo Bahia, aliás, jogou 17 partidas pelo Bahia, melhor dizendo, 12 em 2023 e 5 em 2024, 17. Depois ele foi para o Atlético Paranaense e jogou uma partida e vou me corrigir, né, que eu disse errado. O Marcos Vitor jogou sim em 2025, né? Ele jogou 4 partidas pelo Bahia em 2025. Ao todo, o Marcos Vitor, depois que deixou o Ceará, em 2 anos e alguns meses, né? Em 2 anos, esse início de 25, quando ele jogou 4 partidas pelo Bahia, o Marcos Vitor jogou 22 partidas, ou seja, foram 22 jogos. 22 jogos. Acho que foram poucas partidas. Entendo que ele deveria ter jogado mais para mais de 2 anos fora do Ceará. Então, na coletiva, a primeira dele, eu perguntei de cara o porquê de tão poucos jogos, porque quando ele saiu daqui, saiu como um zagueiro moderno, um zagueiro que sai para o jogo, um zagueiro com rapidez, um zagueiro com velocidade. E o Bahia o contratou para ele jogar e de repente ele jogou tão pouco, até no time baiano, e o Marcos Vitor respondeu sobre ter jogado pouco nos 2 últimos anos. Assim, no começo, quando eu fui vendido para o Bahia, comecei a jogar, inclusive estava sendo titular, estava vivendo um bom momento, só que tive a lesão no joelho. E aí essa lesão meio que me travou muito e tive poucas oportunidades. E como eu posso falar? As oportunidades que eu estava tendo, eu estava agarrando. E como eu posso dizer? Sobre a lesão foi uma coisa que, me deixou muito triste. Foi uma coisa que eu queria deixar de jogar futebol, porque foi um fato que eu não estava preparado para esse momento. Estava jogando titular e tudo, achei que aquele ia ser o meu ano, e acabou que umas coisas que a gente não consegue controlar. Mas graças a Deus estou aqui de volta e comecei o Baiano ir lá esse ano jogando. Graças a Deus deu tudo certo e tive outras propostas, como foi falado aqui, e eu optei bastante de vir para o Ceará. Galera, contusão sempre atrapalha, né? Então, teve contusão no meio, acabou atrapalhando também o Marcos Vitor. O Marcos que disse que para vir para o Ceará, ele teve até que brigar com o seu procurador. O seu procurador não queria que ele viesse para o Ceará e ele disse que realmente chegaram a ficar rompidos sem conversar alguns dias para que o Marcos Vitor pudesse retornar ao Ceará. Vocês falaram briga assim, mas a gente chegou a brigar mesmo. Ficamos uns 3 dias sem se falar, porque ele optou outras coisas e eu não concordei. Eu falei, mano, deixa eu ir pra lá que eu tô confiante, lá eu vou retornar meu futebol, que foi o clube que eu saí, o clube que me deu a oportunidade. E eu fico mais feliz ainda porque é o meu time do coração. E então aqui não joga só o Marco Vitor vai jogar aqui, vai jogar pela camisa, pela torcida, por time todo, pelo grupo. E é isso, dizer que estou muito feliz mesmo, de verdade. E aí, com o Marcos Vitor, o Ceará passou a ter 5 zagueiros profissionais no seu elenco, que tem o pessoal da base que a qualquer momento pode jogar, mas dos jogadores mais experimentados, tem o Ramon, o zagueiro Ramon, tem o William Machado, o Marlon, o Éder e agora tem o Marcos Vitor. São esses os 5 zagueiros que o Ceará tem, 5 jogadores de zaga para a temporada 2025, 5 jogadores à disposição desses mais experimentados, né? À disposição do técnico Léo Condé. E o Marcos Vitor, inclusive, respondeu uma das perguntas, ele respondeu que está sim, viu, disponível para jogar pelo Campeonato Cearense, pela Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil, Brasileirão. Ele disse que já está disponível para jogar assim
que o Léo Condé queira utilizá-lo, o que é uma boa, né? Foi uma boa resposta do jogador dizer que está ok para jogar. Ceará e Maracanã, né? O Ceará volta a jogar, vai jogar pelo Campeonato Cearense. Essa partida contra o Maracanã, o jogo desse domingo, 5 da tarde, confronto que começa a definir quem será um dos finalistas do Campeonato Cearense. São 2 jogos, questão de 180 minutos, ou seja, resultados de empate levam para pênaltis, vitórias pelo mesmo saldo dos diferentes times levam para pênaltis. Então o Ceará, se quiser classificar, assim como o Maracanã, o Ceará precisa vencer um jogo, no mínimo empatar o outro, para não ir para a cobrança dos pênaltis para definir o classificado para a próxima fase desse Campeonato Cearense, que seriam os 2 jogos finais do Campeonato Cearense 2025. Vocês perceberam que com essa informação de uma portaria do governo do estado, jogos no Castelão de 66 em 66 horas, os clubes trataram logo de conversar com o Castelão, de fazer um acordo. Os times preferem jogar no Castelão, a estrutura do Castelão é melhor, e para a estrutura, inclusive, de negócios no Castelão é melhor, e para os atletas também parece ser melhor jogar no Castelão. Eu perguntei ao Matheus Bahia sobre isso e ele me confirmou a preferência deles, atletas, também de jogar no Castelão. Acredito que no Castelão vai mais a torcida, né? Vai mais torcedor com a gente. É um campo melhor também. E todo jogador gosta de jogar em arena, né? Então, eu acho que essa é a questão que mais pesa pra gente, de ver o Castelão, a gente fica mais à vontade, até pra nossa família também que vai assistir. É mais à vontade, né? Então, acho que mais essa questão mesmo de jogar na arena, jogar no estádio. Vocês perceberam aí, né, que a importância do Castelão é para a diretoria, é para negócios, é para o torcedor que tem mais folga ou vai em maior número ao Castelão, mas também é para os atletas pelo quesito técnico mesmo. Eles preferem o gramado do Castelão, eles preferem a estrutura do Castelão para jogar as partidas. Então é por isso essa luta tão grande dos clubes para que a maioria dos seus jogos possa acontecer na Arena Castelão. Mas agora vamos focar mesmo nesse Ceará e Maracanã. O Ceará se preparou a semana inteira para essa partida e tem uma ausência já confirmada, significativa. O atacante Pedro Henrique, inclusive o artilheiro do Ceará nessa temporada, completou 3 cartões amarelos ali nos primeiros jogos, na primeira fase do estadual. O Ceará saltou as quartas de final, então essa suspensão vai ser cumprida nas semifinais, vai ser cumprida nesse primeiro jogo contra a equipe do Maracanã. Léo Condé vai ter que achar um substituto. O Matheus Bahia até lamenta a ausência do Pedro Henrique, mas acredita que o elenco tem jogadores que vão poder fazer o trabalho muito bem ali no setor ofensivo. Não, e quanto a isso é tranquilo, a gente sabe da importância do Pedro, né? Ele vem desempenhando bem também, fazendo gols, ajudando a gente bastante. Mas temos jogadores qualificados, cara, que podem entrar ali, tem o Beirado, tem o Galeano, tem o Fernandinho, tem o próprio João Vitor, tem jogadores de qualidade que podem entrar ali. O Rômulo. Então, quanto a isso, tranquilo, né? Não foi à toa que a gente vem montando um bom elenco, justamente para essas adversidades, porque, querendo ou não, vai ter suspensão, infelizmente vai ter um jogador que vai machucar e vai precisar suprir o lugar deles, né? Então, tá tranquilo, quem for jogar vai dar conta. Olha, esse é o time base que eu acredito que o Ceará tem hoje como titular. Veja se vocês concordam comigo. O Bruno no gol, Fabiano na lateral direita, a zaga com Marlon e Ramon e o Matheus Bahia na lateral esquerda. Meio campo, Richardson, Lourenço e Mugni. Ataque, Pedro Henrique, Fernandinho e Ailon. Vocês veem aí que na escalação o nome do Pedro Henrique aí está cortado. Por quê? Porque o Pedro Henrique está suspenso, né? Como a gente conversou há pouco com o Matheus Bahia, ele está fora do jogo. E aí, o que fazer? Que é que tem o técnico Léo Condé como opções para o lugar do Pedro Henrique? Ele tem o Galeano, que jogou ali as primeiras partidas da temporada, conta com Alejandro Martínez, que jogou 2 partidas pelo Ceará, o atacante argentino,
E no meu entender, vocês viram que o Matheus Bahia nem citou isso, né? No meu entender, tem também a opção do Pedro Raul. Como é que faria para colocar o Pedro Raul para o time? Faria o que fez muitas vezes ano passado, quando o Saulo Mineiro foi jogar de centroavante em alguns jogos. O Ailon foi jogar como segundo atacante. O Ailon não é um centroavante de origem, ele faz a função do centroavante, mas ele é um segundo atacante. Então ele pode jogar pelo lado para que um centroavante entre na equipe do Ceará, e esse centroavante seria o Pedro Raul. Então, essas são as opções, do meu ponto de vista: Galeano, Alejandro Martínez e Pedro Raul. E, sinceramente, a minha preferência era o Pedro Raul. Queria ver logo o que o centroavante pode render. Ele vinha jogando, né? Jogou há 15 dias, menos de que isso, no Corinthians. Jogou no dia 15 sua última partida pelo Corinthians. Por que não o Pedro Raul entrar nesse jogo? Para mim, a opção mais certa. Chegou no início da semana, treinou a semana inteira, está em condição. O Ceará precisa de um centroavante, vai precisar no restante da temporada, precisa adaptar ali. Acredito que utilizaria o Pedro Raul. Mas é óbvio, o treinador conhece mais, o treinador vê os treinos da semana, o treinador tem todas as informações, então o Condé pode optar pelo Galeano, pelo Martínez. A minha lista seria o seguinte: para mim, Pedro Raul, se não, Alejandro Martínez. E aí, na terceira opção, o Galeano, que já jogou mais na temporada. Eu queria ver um pouco mais do Alejandro Martínez, pois eu acho que o ápice do Galeano eu já entendo qual pode ser, e acredito que o Ceará precisa de um pouco mais para um jogador que vá brigar pela condição de titular, principalmente quando chegarmos à Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero que você deixe seu comentário com a sua opinião. Pedro Henrique não joga, isso é fato, né? Terceiro cartão amarelo, está suspenso. Quem você colocaria lá no ataque? Você colocaria o Galeano, que é ponta pela direita, que jogaria ali naquela função. O Alejandro Martínez, que também é um ponta pela direita. O Martínez é um atacante canhoto, mas joga pela direita, o argentino. Ou você colocaria o Pedro Raul. Ou você tem uma outra opção, faria de uma outra forma. Também deixo aí à sua disposição. Tem o João Vitor também, né? Como citou o Matheus Bahia. Quem você colocaria ali no ataque, no lugar do Pedro Henrique, que está suspenso? Eu aguardo, quero ouvir as suas opiniões para a gente saber o que é que você, torcedor, você, torcedora do Ceará, estão pensando em relação a essa situação. Amigo e amiga, agradeço demais terem ficado até aqui e acompanhado o nosso vídeo. Sugestão, deixe o seu like, sempre de grande importância para o nosso canal. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e nós agradecemos demais. Se você está pegando o bonde pela primeira vez, olha, aqui é o nosso canal para a gente conversar sobre o Ceará, passar informações, passar notícias e ouvir vocês, ouvir a opinião de vocês. Então, você pode deixar o seu like é sempre importantíssimo para o nosso canal. Então, deixe o seu like e, como é a primeira vez, estou falando com quem está pela primeira vez, é hora de se inscrever no canal. Ah, não é a primeira, é a segunda, é a 10ª, é a 20ª. Não é inscrito no canal? Amigo, amiga, está na hora de fazer a sua inscrição. Vai lá na página principal, tem lá inscreva-se. Você clica e se inscreve no canal. Clica também para que o sininho esteja on, e aí as notificações de novos vídeos vão chegar rapidinho para você. Eu agradeço demais a todos vocês. Convido a sempre acompanharem as nossas informações no Futebolês, todo dia às 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM, com transmissão também pelo YouTube da Jangadeiro do Futebolês. Você acompanha o nosso programa Futebolês. É Jangadeiro Band News 101,7 ou o YouTube do Futebolês. É sempre bom contar com vocês. E à noite às 7h15 tem Futebolês também na TV Jangadeiro 12.1. Então eu agradeço demais que vocês acompanham os nossos vídeos, agradeço demais que vocês acompanham a gente no Futebolês, e faço a promessa, se Deus nos permitir, a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. Até lá!